Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 16 de agosto de 2024. Estamos começando mais um momento. João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária da Tira Urbano. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora a gente na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número, Pai. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sem ter confiado da minha pessoa. Eu apresento também para a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra, que você possa estar indo de encontro, curando, libertando, salvando. Se tiver alguém enfermo, Pai, que você possa trabalhar, Pai, para libertar, Senhor Deus. Senhor, liberta essa mente que está cativa, essa mente que está doente, Pai, com as imundícies do mundo, Pai. Liberta, Pai, em nome de Jesus. Queima, repreende as obras de macumbaria, de feitiçaria, no nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder, porque o sangue de Jesus tem poder para desfazer todas as obras, desfazer toda a malignidade das trevas, no nome de Jesus, Senhor Deus. Entra com a salvação, entra com a cura, entra com a libertação. Visita essa mãe, Pai, que está lutando, Pai, com seu filho que está nas drogas, na prostituição, no homossexualismo. Ah, Senhor Deus, liberta, Pai, trabalha, Pai, no meio da família. Esse pai de família que virou a cabeça por causa dessa mulher que entrou esse espírito maligno, Pai, de destruição, de separação. Ah, Senhor Deus, liberta, repreende, tira essa mulher estranha do meio do casamento, esse homem estranho do meio do casamento, todo mal, Pai, seja repreendido no nome de Jesus. Visita, Pai, as crianças nas escolas públicas, 6 particulares, visita, Pai, os nossos jovens, os nossos adolescentes, trabalha, Pai, no meio deles, liberta do engano, liberta, Pai, dessa mentira, Pai, de Satanás, Pai, aleluia, Pai, trabalha, liberta os nossos jovens, Pai, da mentira, do engano, Pai, daquilo que o diabo tem lançado, dizendo que é verdade, sendo que é mentira, para contrariar a tua verdade, para contrariar aquilo que é certo para o Senhor, que é uma família tradicional, que é uma família que te busca, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Senhor. A palavra hoje está em Mateus 23, né? Eu já falei que a gente está numa maratona, esses dias tudo, em Mateus 23. E hoje a gente vai estar meditando em Mateus 23, tá? Hoje foi 22, de hoje foi 21 e assim sucessivamente, tá? E a palavra vai dizer aqui, em Mateus 23, assim: Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Jesus condena a hipocrisia, tá bom? Vamos lá? Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam nas cadeiras de Moisés, na cadeira de Moisés, obedecem-lhe e façam tudo o que lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados, colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra, dos banquetes e do assento mais importante nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de rabi. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chama o Pai, porque vocês só têm um Pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefe, porque vocês têm um chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser o servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorre terra e mar para fazer um convertido, e quando consegue, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que de vocês. Meu Deus, olha, é forte, viu, igreja? Ai de vocês, guia cego, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos, insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário? Que santifica o ouro. Se vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ela, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar, que significa oferta? Meu Deus, é forte a igreja. Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. O que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita.
E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão dízimo do hortelã, do ende e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquela. Meu Deus. Guia cego, vocês como um mosquito engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, de fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância. Meu Deus do céu. Fariseus. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do seu copo e do prato para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseu hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês por fora, parece justo ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Meu Deus. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês edificam o túmulo dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com ele no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher o medidor do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raças de víbora, como vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês mataram e crucificaram, a outros açoitaram nas sinagogas de vocês e perseguiram de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue derramado na terra, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinarem entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apredeja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como as galinhas reúnem os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Meu Deus. Eis que a casa de vocês ficarão deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, que palavra. Meu Deus do céu. Senhor Deus, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que tem para falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos fazer a inalação, Manuel? Ah, meu Deus, fala conosco, Pai, nessa palavra, sabe, Senhor? Porque o Senhor é aquele que guarda, que fala, né, aos nossos corações, Senhor. Fala aqui, Pai, conosco. Senhor, que eu diminua, que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que vai falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E o menino tá tossindo. Olha a tosse que ele tá. E não quer fazer inalação. Quando acabar a live, a gente ajeita. Então, a gente vai dizer assim, ó, Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e do mestre da lei, né? Por quê? Vamos lá, começando, diz assim. Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedece-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Então, os mestres da lei e os fariseus, eles estavam sentados na cadeira de Moisés, né? E assim, e simplesmente eles falavam, né, da lei, mas eles não viviam na igreja. Então, assim, eles eram sucessores de Moisés como mestre da lei. Eles eram sucessores de Moisés, né? Mas Moisés era homem de Deus. Eles não, né? Eles pregavam e não viviam. Igreja, quantas pessoas estão assim, né? Pregando que não vive. Né? Então, a gente tem que prestar atenção, né? Mas a gente não faça o que eles fazem. A hipocrisia, né? Pois não praticam o que pregam. Quantas pessoas não praticam o que pregam? Fala pra mim, igreja. Isso é muito sério nos dias de hoje, sabe? A gente vê neguinho pregando sobre família em casa, desce o cacete na esposa, fala mal da esposa, nega comida pra esposa, nega comida pra igreja, é coisa terrível. Olha, esses são os tipos de homens e mulheres que a gente tá lidando nesses últimos tempos. Povo hipócrita, mau caráter, sem temor de Deus, sabe? A gente tem que prestar atenção, porque a pessoa tá na internet, tá falando, tá fazendo aquilo. Igreja, eu sempre falo aqui em casa, o primeiro ministério é a nossa casa. Depois, filha, é a rua, sabe? Aquele negócio, ai, a boca do povo
a boca de Deus? Mentira. A boca do povo é a boca do Satanás, que tá aqui para deformar, porque no mundo jaz o maligno, bom? Deus, ele fala de mim que você, do que é bom, porque Deus, ele conhece o que é seu. E não tem essa, sabe? E às vezes a gente vê as pessoas defamando. A gente liga a internet hoje, é só um falando mal do outro. Gente, pelo amor de Deus. E perdendo um tempo, a gente tem que pregar a palavra. O povo precisa de palavra. O que vai libertar o povo é a palavra. Para levar para o céu é a palavra, né? A gente acabou de ler ontem, né? Que diz assim, na ressurreição as pessoas não se casam nem são dadas em casamentos. Mas foi ontem. Mas são como anjos, né? E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhe disse? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele não é Deus de morte, sim Deus de vivo. Detalhe, ele fala um pouquinho antes para mim e para você. Vocês estão enganados porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus, no versículo 29, Mateus 22, 29. Então, muitas pessoas não conhecem as escrituras e nem o poder que nela há. Porque se conhecesse, deixavam-se ser libertos. Porque a nossa libertação com o Senhor é a cada dia, né? É o que vai acontecendo dia após dia. Deus vai nos libertando. E a gente tem que deixar, mas a gente vai ser liberto através da palavra. Não através de fofoca gospel. Só o sangue de Jesus. Ele diz assim, eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só para mover. Então, assim, eles põem regras pesadas, falam, mas não fazem, sabe? E assim sucessivamente. Então, ele fala para mim e para você, né? A gente tem que pregar o que a gente vive, tá bom? Então, a gente diz também que... Aí diz aqui assim também. No 5. Tudo que eles fazem para serem vistos pelos homens, eles fazem seus filictérios bem largos e franjas de sozete bem longa. Gosto de lugar de honra nos banquetes dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de rabi. Olha a hipocrisia, né? Eles querem ser chamados de rabi, né? Mas Jesus, ele vem para mim falar para você no 8. Mas vocês não devem ser chamados de rabis. Um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Quem é o mestre? Né? Então a gente vê que é uma situação bem complicada, né? E Jesus vem e diz aqui no 9. Ninguém na terra chama de pai, porque vocês têm só um pai, aquele que está no céu, é só Deus. Né? Jesus falando, entendeu? Então, o que acontece, né? Eles procuravam ter título, eles procuravam honra, né? Eles se alimentavam de orgulho, eles eram muito soberbos. Então, assim, a gente vê que os títulos, né, era o que importava para eles, né? E Deus, ele deixa para mim e para você que título é título, tá bom? Não devemos procurar título nem honra de homens. Por que a gente quer honra de homens? Né? E o que se mais vê hoje em dia é a honra de homens, tá bom? Devemos evitar isso, sabe? Esse tipo de coisa que não é legal, tá bom? Ele vem mais falar para mim e para você aqui. No 10. Tampouco vocês devem ser chamados chefe, porquanto vocês têm um chefe, o Cristo, né? É só um chefe que é Cristo. Aí ele vem dizer assim, no 11. O maior entre vocês deve ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Manuel, faz a inalação direito. Então, para que se exaltar? Quando a gente se exalta, né? Deus, ele quer que a gente venha ser humilde. A humildade é fundamental para mim e para você. Careça que ele cresça, que eu diminua, como diz João Batista. Aí diz no 13. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazer. Então, eles, por não ensinar a verdade, eles acabam não permitindo que as pessoas entrem no céu. Por quê? Por causa do quê? Por causa do orgulho, da soberba, da jactância, da falsidade, da falsa humildade, né? Diz aqui no 14. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas para disfarçar e fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente, né? Então, eles comem o alimento da viúva, né? Comem a comida da viúva. Então, assim, a hipocrisia deles, né? Comem o alimento
Daqui, ó, da viúva. É que eu gosto de marcar para depois eu não me perder. Então, diz assim, aí ele continua. É muito ai, igreja. Esse ai aqui é uma advertência, tá? Ai de vocês. Então, assim, esse ai aqui tá mostrando que haverá condenação. Diz assim, no 15. Ai de você, mestre da lei, fariseu, hipócrita, porque percorre em terra e mar para fazer um convertido. Né? Então, eles vai lá e pega as pessoas se convertem, mas, né? Eles mesmo, né? Assim, eles têm um zelo meio estranho, sabe? Mas o que acontece? Eles são fariseus, eles são hipócritas. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que de vocês. Hipócritas, se tornam hipócritas. Então ele vai e ganha aquela pessoa, mas a hipocrisia dele, né? Torna as pessoas hipócritas. Aí ele vem aqui no desenho e diz assim: ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo outro, o ouro do santuário está obrigado pelo juramento. Aí ele vem e diz assim, 17, cegos, insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Aí ele vem e diz assim, 18, vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ela, está obrigada por seu juramento. Aí ele vem e diz assim, cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta, né? Olha quanta hipocrisia, igreja. Vamos continuar, porque a hipocrisia é demais. Então, eles eram tão hipócritas, sabe? Que eles ganhavam as pessoas, mas depois as pessoas se tornavam filhos do inferno, porque eles eram mestres, assim, eles ensinavam coisas, assim, malignas para as pessoas, né? Coisas, assim, malignas mesmo, vinda do inferno. Então, e isso acabava trazendo uma divergência muito grande, né? Tipo assim, como assim? Hoje não é diferente, né? A pessoa prega, ganha até almas por reino, mas depois ensina o que não está na escritura, né? O que não é a verdade da palavra do Senhor. Ele vem aqui no vídeo assim, portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por tudo que habita nele. Ele vem assim, e aquele, no 22, é aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Aí Jesus continua, ai de vocês, esse ai aqui me chama muita atenção, ai de vocês, mestre da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã e do ende e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade, né? Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aqueles guias cegos. Vocês com um mosquito e engolem um camelo. Então, assim, era negligenciado. Eles faziam assim, né? Era algo assim, muito. É hipocrisia, né? Não fala hipócritas. Eles eram hipócritas, assim, por demais, tá? Chegava a ser, assim, demais. Demais, demais, demais. E isso fazia com que as pessoas caíssem, né? Fazia com que as pessoas caíssem. Isso é muito complicado, igreja. E no dia de hoje não é diferente, tá? Vamos continuar. E diz assim, ai de vocês, mestres da lei de fariseus hipócritas, vocês limpam os exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância. Ganância. Quantas pessoas gananciosas, né? Quantas pessoas gananciosas a gente encontra por aí? Fala pra mim. Quantas pessoas gananciosas, né? É o que mais tem. E cobiça, fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. Aí ele continua, no 27, ai de vocês, mestre da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro está cheio de ossos e de todo tipo de imundície, são podridão. Assim são vocês, por fora parece justo ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia. Então, assim, por fora é uma coisa, mas por dentro é outra. Igreja, isso é muito forte. Quantas pessoas são sepulcro caiado no meio das igrejas, né? Isso é muito sério, né? Sepulcro caiado é muito sério. E a gente, às vezes, a gente acaba se deixando levar por isso, né? Como se fosse algo normal. Vamos continuar.
29. É de vocês, mestre da lei, fariseu e hipócrita, vocês edificam o túmulo dos profetas e adornam o monumento do justo. Sabe? Vai lá edificar o túmulo do profeta e adornar o monumento do justo. Olha só na parte no 30. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com ele no derramamento de sangue dos profetas. Aí, olha a falsidade. Assim, aí Jesus diz, assim, vocês testemunham contra si mesmo que são descendentes dos que assassinaram os profetas. No 32, acabem, pois, de encher o medidor de pecado dos seus antepassados. Então, assim, eles falam uma coisa, mas vivem outra. É uma hipocrisia, né? A gente sabe que os profetas do Antigo Testamento foram mortos por muitos falsos profetas, né? Então, assim, a igreja é muito terrível, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. E na igreja hoje, o que mais tem é pessoas matando aqueles que verdadeiramente querem buscar o Senhor Deus, né? Com mentira, com hipocrisia, com perseguição. Se você prega a verdade, se você prega a palavra, menina, então você é perseguido, sabe? Na cara dura. No 33, serpente, raça de víbora, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Aí ele diz aqui no 34, por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão na sinagoga de vocês, perseguirão de cidade em cidade, e assim, né? E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá sobre essa geração. Então ele está falando da hipocrisia dele. O que acontece? A gente falou esse dia sobre o templo, né? Que ali depois, 70 anos depois de Cristo, que foi destruído ali, né? Houve um sangueiro, um massacre terrível. Oi, filho. Tá acabando a inalação? Mamãe já tá acabando a live. E a gente vê também que, e ali a gente vê que no começo da igreja primitiva, né, a igreja primitiva foi perseguida, né, pelos judeus ali, né, pelos mestres da lei, pelos fariseus, foi algo terrível, né. A gente vê que eles até esconderam o corpo de falar, mandaram falar que eles haviam escondido o corpo de Jesus, propina, né, tamanha hipocrisia deles, né, eles não queriam admitir que Jesus era o Messias, então eram pessoas mentirosas, filho de Satanás, João 8,44, tá? Nossa, meu menino tá numa tosse. 37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apredej os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eles sempre rejeitaram Jesus, nunca quis, tá bom? E aí diz aqui, eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhe digo que vocês não me verão mais até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, assim, Jesus está falando. Então, eles não vão ver Jesus até que se cumpra, né? O que é dito dos profetas, né? A respeito de Jesus, a gente vê que Jesus, ele é o próprio Cristo, né? Então, Jesus, ele vem nos mostrando a falsidade, que eles eram como sepulcro caiados. Então, veio nos ensinando tanta coisa, né? Então, era visível que eles eram pessoas hipócritas, tá bom? Pessoas, assim, de má índole, né? Agora, para Jesus falar, né? Que eles coam, né? Que eles coam um mosquito, né? Engoliu um mosquito. Ainda era menor que um... Olha aqui, ó, essa parte aqui, quer ver? Omitir aquelas. Guia cego, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ó, pra você ver. Então, assim, é muita hipocrisia, né? Vocês coam um mosquito, né? Pra engolir um camelo. Então, igreja, eu sei que é uma hipérbole, tá, gente? Tem que isso é uma hipérbole. Mas a gente vê que Jesus mostrando tamanha hipocrisia deles, tá bom? Então, que a gente venha se atentar. Porque nos dias que a gente tá vivendo hoje, não está diferente, igreja, tá? A gente tem que ter uma vida... desculpa, de santidade com Deus, tá bom? Porque os hipócritas e os fariseus da época passada não tá diferente dos dias de hoje, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que você tem aprendido, o que você tem engolido por aí, né? Qual a porcaria que tu tem comido? Você tem aprendido da palavra de Deus, né? Que requer renúncia e santidade, ou você tem comido as porcarias do mundo que tem lhe dado, né? Então, assim, a gente tem que se aperceber, a gente tem que aprender das Sagradas Escrituras, porque senão esse ai, que foi para os fariseus, tá? E os mestres da lei, esse ai também é para os dias de hoje, tá bom? Para aquelas pessoas, porque para quem ensina o que é errado, ai daqueles, né? Que ensina, né?
Aí daquele que faz tropeçar um dos meus pequenininhos. Aí então Deus vai cobrar a igreja. Então eu e você temos que estar atento naquilo que é pregado nos altares, daquilo que está saindo dos altares, daquilo que está entrando na tua casa, sabe? Daquilo que é pregado. Igreja, eu vou ser sincera, eu sou muito chata com a palavra de Deus. Então assim, eu falo pra você que a única rádio que eu consigo ouvir dentro da minha casa hoje, depois de muitos anos, é a rádio da Deus e Amor, tá? A Rádio da Deus e Amor tem palavra, tem oração, tem pregação, e eles pregam palavra. Eles têm a doutrina deles, mas a palavra, gente, a igreja da palavra verdadeira é a Deus e Amor. Eu já passei por muitas que eu já visitei, fui tudo assim, conheci, até congreguei em algumas, mas que prega a palavra diretamente das Sagradas Escrituras é a Deus e Amor. Procure a Rádio Deus e Amor, procurem ouvir, sabe? Tem oração, tem a rádio online deles, 24 horas por dia, tem oração, tem pregação, tem palavra. E eu tenho me alimentado com eles, tá bom? Porque onde é que eu vou, pelo amor de Deus? Onde eu congrego, não tem palavra. Infelizmente, diz que é palavra, mas não tem. Então, assim, e a gente fica com sede da palavra, né? E eu necessito de palavra. O que me alimenta é a palavra, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês venham ter um final de semana abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu botei inalação pra ele, até parou de tossir. Ele é o Manuel, meu filhinho de 4 anos. Não, 4 não, ele tem 3 ainda. Ele faz 4 agora, dia 20 de setembro. Deus abençoe, fica na paz.